Quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse texto de Lucas. Na verdade, esse episódio da transfiguração, ele aparece como sugestão de leitura praticamente todos os anos. Sempre a gente estuda um texto diferente. Às vezes Evangelho de Mateus, às vezes Marcos e às vezes Lucas. Chegou a vez de Lucas. Até a última vez que se falou sobre o Evangelho de Lucas foi o pregador Renan. O Renan me substituiu, eu tinha viajado por alguma razão, e eu, quase pastor, filho de pastor. Oi? Lembra até hoje? Legal, legal. O Renan, que é filho de pastor, é um ótimo comunicador, me substituiu aqui trazendo a mensagem. Foi uma bênção, quase perdi meu cargo. Por isso que eu não deixo ele mais falar. Estou brincando. É uma bênção, Renanzão aí. Mas eu quero introduzir essa mensagem aqui, que tem muito conteúdo, é uma mensagem muito forte. Ela acontece num momento importante. E a introdução dessa nossa reflexão é sobre o que nós temos ouvido por aí. Na verdade, tem sido cada vez mais difícil selecionar aquilo que nós ouvimos. Nós temos ouvido muitas coisas, né? Mas eu fiz uma viagem no tempo quando eu preparava a mensagem de hoje, lembrando de quando a gente ouvia muito pouca coisa. Se a gente pensar, olhando para a história, dar uma olhadinha lá no Google, a gente vai ver que, por exemplo, há muitos anos, antes dos anos de 1920, quando o rádio foi criado, a gente vivia, eu não estava nesse tempo, claro, pessoas que viveram nesse contexto, a gente vivia mais ou menos ouvindo apenas os amigos, os vizinhos, as pessoas da família, a igreja, as pessoas da convivência cristã, mas de repente vem o rádio e começa a dizer coisas diferentes, de lugares diferentes, de pessoas, a respeito de pessoas diferentes, a gente tem mais coisas para ouvir. Mais adiante, a televisão, 1950, e vocês talvez não vão acreditar, mas eu sou do tempo da televisão preto e branco, quando eu era garotinho. A televisão, na verdade, em 1950 era um artigo de luxo. Ela começa a chegar nas casas mais populares, lá por 1980, pelo menos lá na nossa casa foi assim. Eu era garotinho, quando a televisão chegou lá em casa, preto e branco, toda chiada, com chiadão, a gente tinha que subir no telhado para colocar um bombrilzinho para melhorar a imagem, né? Mas de repente com a TV a gente começa a ouvir coisas diferentes, não ouvir apenas, mas visualizar. De repente vem a internet, vem o celular, vem os smartphones. Agora já estamos em 2010 mais ou menos, quando o smartphone começa a ganhar lugar, e aí sim, a gente não tem mais limites em relação àquilo que a gente pode ouvir. Vem informação chegando para a gente de tudo que é lugar, e muito rapidamente. Hoje acontece qualquer coisa do outro lado do mundo, e em segundos ela chega na palma das nossas mãos. De repente você está ouvindo coisas do mundo inteiro, dos 4 cantos da terra, ouvindo coisas que acontecem no país, em todos os cantos do Brasil, coisas da cidade, coisas do bairro, tudo chega muito rapidamente, são muitas informações, ou seja, muitas vozes chegando rapidamente aos nossos ouvidos. A pergunta é como a gente pode fazer uma boa seleção. Isso pode ser bom, esse tanto de informação pode ser bom, bem administradinho pode ser bom, você ter notícias de todos os lugares, a respeito de tudo, mas pode ser ruim, pode. Muitas pessoas se assustam, não sabem administrar. Para muita gente receber essas informações, e muitas delas são informações chocantes, terríveis, de tragédias, isso tem feito mal para muitas pessoas. A pergunta que não quer calar é como administrar aquilo que ouvimos, como selecionar todas essas vozes que chegam de todos os lugares e vão tomando conta dos nossos ouvidos, e muitas delas encontrando lugar nos nossos corações. Como a gente pode selecionar essas vozes de maneira que elas não comprometam o nosso bem-estar, que não atrapalhem a alegria da vida, não tirem a paz? E aí a dica de Jesus hoje é sobre, entre tantas vozes, tem uma voz que se destaca na multidão, uma voz que faz bem, uma voz que aquece, uma voz que acalma, e essa voz é sobre ela que nós queremos falar. Deus, na verdade, abre o céu hoje e diz: ouçam essa voz, equalizem os ouvidos de vocês para essa voz em especial. Entre tantas vozes, tem uma voz que vocês devem ouvir, e essa voz vai fazer bem para vocês. E é sobre isso que eu queria conversar com você nessa manhã.
O texto, se você está com o texto aberto aí, ele começa dizendo assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. 8 dias depois de ter Jesus falado com os discípulos que ele morreria. Eu disse antes e vou dizer de novo para quem chegou agora, que Jesus vai, ao longo dos evangelhos, ele vai dizer para os discípulos 3 vezes que ele vai morrer. Essa é a primeira delas. Os discípulos ficam muito impactados com essa informação. Aliás, eles não assimilam bem nem a terceira vez, porque quando Jesus morre, para eles isso é surpresa absoluta, mesmo que Jesus tivesse dito que morreria. Essa é uma notícia que eles não assimilavam muito bem, porque Jesus é Jesus. É o cara que fazia os maiores milagres, que ressuscitava mortos. Como assim que ele vai morrer? É impossível Jesus morrer, né? Mas enfim, Jesus tinha dado essa notícia em primeira mão, e 8 dias depois ele vai pegar esses discípulos, ele vai pegar 3 dos discípulos, Pedro, Tiago e João, e vai subir no monte, que muitos entendem que seja o Monte Hermon. Eu tive o privilégio de ir algumas vezes a Israel, e eu creio que seja no Monte Hermon, por causa do contexto. Quando Jesus sobe o monte, ele está passando por Cesareia de Filipe. Outro contexto vai dizer que ele passa por Cesareia de Filipe, onde ele pergunta para os discípulos o que as pessoas estão dizendo sobre ele, né? Então essa passagem por Cesareia sugere que ele está indo para o Monte Hermon. Muitos acham que foi Tabor, que é um monte um pouco mais alto, mas talvez, possivelmente tenha sido o Monte Hermon. Isso também não é muito importante aqui. Só sei que os discípulos sobem com Jesus até o topo do Monte Hermon, e lá em cima acontece essa cena extraordinária. Mas por que eu destaquei 8 dias depois, uma semana depois? Porque a gente precisa aqui considerar, nesse início de mensagem, o tempo do ministério de Jesus. Os dias não aparecem por acaso. Quando o texto diz que aconteceu 8 dias depois, uma semana depois, 3 meses depois, isso é significativo, é importante. Jesus está vivendo aqui mais ou menos o meio do seu ministério, talvez do meio para frente. Vivendo aqui mais ou menos no meio do seu ministério, um pouquinho para frente, você vai entender por que esse texto aqui é tão importante, como ele aconteceu, o que eles visualizaram, o que eles viram e o que eles ouviram de Jesus. Se a gente der uma olhada rápida nos evangelhos, antes dessa cena e depois dessa cena, você vai ver que muitas cenas que envolveram Jesus foram muito fortes, mexeram com as pessoas, as cenas em si. Por exemplo, se a gente der uma olhada para algumas cenas que aconteceram antes dessa cena cinematográfica da transfiguração, você vai ter lá, por exemplo, a cena da ressurreição da filha de Jairo, que foi uma cena chocante, tinha muita gente envolvendo ali. De repente a menina morreu e daqui a pouco Jesus ressuscita. Isso impacta Cafarnaum e os arredores da cidade. Uma outra cena que foi muito forte, antes dessa cena aqui da transfiguração de Jesus, foi a cena de Jesus andando sobre as águas. Muita gente não viu isso, né? Quando os discípulos viram, na verdade, basicamente os discípulos é que viram, acharam que era um fantasma, mas eles contaram para os amigos, e a cena ficou famosa naquele contexto. Como assim, Jesus andando sobre as águas? Ou ainda, a cena que estudamos esses dias, do primeiro chamado de Pedro, quando acontece uma pesca maravilhosa, eles tinham pescado a noite inteira, tem uma pequena multidão olhando para essa cena. Cafarnaum e as cidadezinhas arredores estavam todas as pessoas estavam todas ali, e de repente na frente de todo mundo, naquele pedaço, na porção do mar da Galileia, ou do lago da Galileia, que fica na frente da casa de Pedro, onde Jesus morava, acontece o milagre dos muitos peixes, a pesca maravilhosa. Eram tantos peixes que os barquinhos quase não suportam, né? As redes não suportaram. Então são cenas que ficaram guardadas, muito fortes na memória. Se a gente pegar depois desse texto aqui, a gente vai encontrar poucas outras cenas, porque os milagres, eu já vou explicar porquê, os milagres foram menores nesse segundo momento do ministério de Jesus, mas tem uma cena muito forte da ressurreição do Lázaro, que estava morto há 4 dias, e tinha muita gente ali. De repente Jesus manda o cara sair fedorento, né? Ele sai andando do túmulo, isso choca o mundo inteiro. Tem a cena forte, muito forte, da cura de 10 leprosos, ou seja, os caras estavam apodrecendo, os pedaços da carne do corpo estavam caindo, e de repente Jesus
regenera a carne, coloca tudo no lugar de novo. Esse milagre foi muito chocante. Aliás, esses dois milagres, a ressurreição de Jesus e esse milagre da cura dos leprosos, eram os milagres que os fariseus diziam que só o Messias prometido é que podia fazer. Então Jesus está mostrando que ele é o Messias prometido. E claro, uma cena muito chocante, a gente não pode deixar de falar sobre ela, é a crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus foi uma cena horrorosa, né? Marcou a vida de muita gente. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque essa cena aqui em especial, que está no meio de todas essas outras cenas, no meio do ministério de Jesus, é uma cena fortíssima. Eu digo de novo, uma cena cinematográfica, quando o céu desce sobre o Monte Hermon e tudo o que vocês viram ali acontece. Por que eu estou dizendo isso? Por que essa cena ela é tão importante? Primeiro, porque sem dúvida nenhuma essa cena foi pensada para que de verdade impactasse. Jesus pensou aquele momento, Deus pensou aquele momento para que impactasse a vida dos discípulos e a vida de todo mundo depois como consequência. Então essa cena foi pensada para profundamente tocar na vida de todos os discípulos e de todos os seguidores de Jesus em todos os tempos. Eles estão lá no cimo do Monte Hermon, de repente o céu desce e os discípulos veem Jesus conversando com dois grandes personagens, curiosamente, que para os judeus, por exemplo, Moisés não tinha morrido. Moisés, até hoje, na tradição judaica, é alguém que não morreu, que provavelmente foi vivo para o céu, mas ele morreu, o texto bíblico fala sobre isso, mas na tradição judaica ele não morreu. E o Elias subiu vivo para o céu. E eles estão ali batendo um papo com Jesus, numa intimidade muito grande, e mais do que isso, os discípulos vão ouvir Deus, que abre uma nuvem no céu e vai falar com eles. Escutem, eu quero que vocês a partir de agora deem uma atenção especial para o meu filho. Tudo que o meu filho vai dizer é muito importante, então redobre a atenção de vocês em relação ao que o meu filho tem para dizer. Esse é um primeiro detalhe importante. O segundo detalhe importante aqui é porque Jesus está começando aqui no capítulo 9, se você está com a Bíblia aberta aí, dá uma olhadinha, eu até fechei a minha aqui, olha só, pedi para que vocês deixassem as de vocês abertas. Se você der uma olhadinha ali no versículo 51 do capítulo 9, você vai ver que curiosamente, Jesus aqui já vai começar uma última caminhada em direção a Jerusalém. Capítulo 9, versículo 51 diz assim: como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Por que isso é significativo? Porque o Evangelho de Lucas tem 24 capítulos, estamos no 9. Essa viagem última de Jesus a Jerusalém vai do 9 ao 19. É uma viagem longa, ele sai da Galileia, vai passar pela Judéia e vai chegar em Jerusalém para morrer, ele está indo para morrer, uma última vez. Isso é super significativo porque na primeira parte do ministério de Jesus, Jesus fez muitos milagres, andou por muitos lugares, mas os milagres chamaram a atenção das pessoas, a ideia dos milagres, dos muitos milagres que estão registrados nos evangelhos, atraíam os olhares das pessoas para Jesus e para o que ele ia dizer. Num primeiro momento, então, antes do capítulo 9, você vai ver um monte de milagres. Preste atenção no que vai acontecer aqui. Por que isso tudo é significativo, tá? Agora, nessa segunda parte do ministério de Jesus, você vai encontrar nos 3 evangelhos, pelo menos, dos milagres que estão registrados, 3 milagres. Porque agora, nessa segunda fase do ministério de Jesus, a ênfase vai ser na palavra. Jesus vai falar, vai pregar, vai ensinar. A ênfase a partir de, preste atenção nesse detalhe importante, a partir de agora, dessa segunda fase do ministério de Jesus, a ênfase vai ser na mensagem. Essa é a razão porque Deus abre o céu e diz para eles: queridos, fiquem atentos ao que o meu filho vai dizer para vocês, redobrem a atenção de vocês, tem mensagens importantes, as mensagens de Jesus vão tocar os corações de vocês. Na verdade, é ouvindo Jesus que a fé nasce no coração, é ouvindo Jesus que a fé se mantém, se fortalece no coração, é ouvindo Jesus que o coração se acalma,
É ouvindo Jesus que a paz de repente envolve a minha vida inteira. É ouvindo Jesus que eu tenho um norte, eu sei para onde eu vou, a minha vida ganha uma direção segura. É ouvindo Jesus que a vida faz sentido. Portanto, filhos, ouçam, redobrem a atenção de vocês em relação ao que o meu filho tem para dizer. Interessante isso, né? Já olhando para o contexto do texto. Mas vamos para um segundo momento do texto. Está tudo acontecendo ali, no versículo 33, de repente o Pedro vai dizer assim, quando eles estavam se retirando, na verdade Moisés e Elias deram uma saidinha, aí o Pedro disse para Jesus, Jesus, como é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para o Elias. Esse segundo destaque aqui, na verdade, ele é muito importante, todos os detalhes são importantes, mas esse eu vejo como um detalhe assim, muito importante para nós, hoje, aqui e agora. O Pedro está vivendo um momento de êxtase, ele está encantado com tudo aquilo que ele está vendo. O céu desceu e envolveu a vida do Pedro. Olha que bacana, né? Deus permite que lá no cimo do Monte Hermon o céu desce, o céu encontra Pedro, abraça Tiago e João, de maneira que o Pedro, tão encantado que estava, disse, Senhor, eu quero ficar por aqui, eu quero fazer umas barracas para a gente, pode ser? Vamos ficar aqui. Eu imagino que se Jesus tivesse perguntado para Pedro, Pedro, você quer ficar nesse clima aqui no céu, para sempre, ou você quer descer e continuar a vida por lá? Eu imagino que Pedro respondesse imediatamente, Jesus, quero ficar aqui. Vamos ficar por aqui logo, vamos resolver isso de uma vez por todas, né? Bom, essa é a sensação, esse é o sentimento que Jesus quer que os seus filhos experimentem, uma porção do céu, um gostinho do céu. Sabe que nesse mundo cruel, se por um lado a gente vive num mundo que é cruel, e que o evangelista João, na epístola, porque provavelmente tenha sido o mesmo João que escreve, na epístola ele vai dizer que esse mundo aqui jaz no maligno, jaz na escuridão, é um mundo terrível, é um mundo mau, mas essas porções do céu que a gente experimenta nesse relacionamento com Jesus, vão aguçando o nosso desejo por experimentar mais do céu, o céu todo, o céu inteiro para a gente. Ou ainda, a gente pode dizer que esse mundo porque foi construído, montado por Deus, é um mundo belo, e que a gente tem momentos gostosos de muita alegria. Aqui a gente vive momentos bons, apesar das dificuldades todas, vivemos muitos momentos felizes. As porções, esses momentos gostosos de pedacinho do céu que a gente experimenta vez e outra, que Jesus permite que a gente experimente, vai fazer com que a gente tenha cada vez mais vontade, é de pedacinho do céu em pedacinho do céu que a gente vai alimentando um desejo enorme de experimentar toda a beleza, toda a maravilha, todas as alegrias do céu de uma vez por todas, quando o fim chegar. O Paulo, o apóstolo, o evangelista, o maior missionário de todos os tempos, ele vai dizer no momento ápice da sua vida, olha, eu sou feliz, estou feliz, ele escreve sobre felicidade da prisão para as pessoas, mas ele diz assim, olha, meu maior desejo agora, nesse momento, é de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O Paulo não tinha estado lá, mas ele tinha experimentado, mesmo no meio de muitos sofrimentos, pedacinhos dos céus, momentos em que Deus desceu do céu, desceu com o céu até onde ele estava, e ele experimentou esse gostinho gostoso, disse, pai, eu quero experimentar isso de uma maneira plena, um dia desses, quem sabe seja muito em breve. Eu quero dizer para você que quando Jesus desce do céu, ele vem do céu para a terra, para viver aqui um tempo, quando ele desce de lá, ele traz um pedacinho do céu para a gente aqui. A gente que vive nesse mundo maluco, nesse mundo escuro, nesse mundo cheio de pecados, nesse mundo onde o maligno domina, Deus permite que através de Jesus a gente experimente porções do céu, momentos gostosos, intensos, como o que o Pedro experimentou ali, claro, guardadas todas as proporções. Quando Jesus, inclusive, um pouco depois de ter descido para cá, nos ensina uma oração do Pai Nosso com 7 pedidos, um dos pedidos é esse, Pai, que o Senhor traga mais
do teu reino para a gente, venha o teu reino. Ou seja, a ideia do pedido é essa, que a gente continue pedindo para o Pai mandar porções do reino dos céus para a gente experimentar aqui os melhores sentimentos que você tem na vida. E a gente estudou recentemente sobre felicidade, uma felicidade que só Jesus pode dar. Falamos sobre amor, um amor que só Jesus pode dar. A gente podia falar sobre paz, uma paz diferente, uma alegria. Esses sentimentos diferentes são só possíveis para aqueles que têm um relacionamento íntimo com Jesus. São pedacinhos do céu, são porções do céu que nós, por causa do relacionamento que temos com Jesus, por causa da graça de Deus em nos mandar Jesus, nós podemos experimentar aqui. Hoje Jesus está descendo com o céu aqui nesse lugar. Eu sugiro que você, à medida em que você se envolveu com essa porção de céu, que em algum momento de hoje você olhe nos olhos de Deus e diga: Deus, obrigado por essa porção de céu. Como é bom estar aqui. Queria fazer umas barracas e de repente ficar nesse lugar. E eu vou terminar aqui essa reflexão, lá no versículo 35, o texto já está terminando, e aí vem uma dose, aquela dose final, assim, detalhe fundamental do texto, quando Deus abre o céu e diz, versículo 35, saiu uma voz dizendo: esse é meu filho querido. Versículo 35, da nuvem veio uma voz e disse: esse é meu filho, meu escolhido, escutem o que ele diz. Para fechar com chave de ouro, essa cena, ela termina com Deus descendo mais um pouco, abrindo a nuvem e projetando com a sua voz essas palavras: filhos, é como se ele dissesse: Pedro, Tiago, João, ouçam, esse é meu filho aqui, Jesus é meu filho querido, ouçam o que ele tem para dizer. Redobrem a atenção de vocês, aguçem os seus ouvidos para ouvir tudo o que o meu filho tem para dizer. Eu não sei se você já parou para pensar a respeito disso, mas Jesus é aquele em cujo entorno o mundo está girando. O mundo gira em torno de Jesus. Jesus é o centro do mundo. O mundo hoje está dividido entre antes de Jesus e depois de Jesus. Tudo que acontece no Antigo Testamento, antes de Jesus, é o Pai dizendo: pessoal, é o seguinte, olha, meu filho está vindo aí, foram 5.000 anos mais ou menos, Pai dizendo, através dos profetas, a palavra que chegava no povo: ouçam o meu filho, ele está chegando aí, recebam tudo que ele vai viver, tudo que ele vai dizer. Aí vem o novo, daí Jesus vem. O Novo Testamento, desde o Pentecostes até o último dia do mundo, é o Espírito Santo apontando para Jesus, dizendo: pessoal, olhem para Jesus, ouçam Jesus, vivam Jesus, tenham Ele como aquele centro da vida de vocês, o mais importante. Aliás, o próprio Jesus vai dizer um pouquinho antes de subir ao céu, que Deus deu para Ele toda a autoridade no céu e sobre a terra. Ele está sentado, portanto, no lugar mais alto, Ele está no topo do mundo, governando sobre tudo e sobre todos. Ele é o que ocupa o lugar mais alto, Ele ocupa o centro. Jesus é o centro das atenções, o centro do mundo, e quer ser assim para você e para mim, no nosso dia a dia. Aquele que vai ocupar boa parte do nosso tempo, vai ocupar os nossos olhares, vai ocupar os nossos ouvidos. E eu queria só chamar a atenção para um detalhe interessante, da conexão aqui entre os profetas, Jesus e a palavra. Olha o que Hebreus diz no capítulo 1, versículos 1 e 2. Antigamente, por meio dos profetas, Moisés, Elias e tantos outros, olha só. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas agora, Ele nos fala por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. Foi importante, eu já disse isso outras vezes, mas vou repetir aqui, né? Foi importante tudo que o Moisés disse, o Elias disse, todas essas falas, esses pronunciamentos, as mensagens foram muito importantes, elas continuam sendo importantes, mas agora chegou a vez do meu filho. E Jesus está dizendo isso especialmente porque havia um apego muito grande do mundo judaico para o Antigo Testamento, para os profetas em geral. Pessoal, agora é o seguinte:
Foco no Filho, foco em Jesus. O que Ele tem para dizer para vocês é especialmente importante. Então aqui, quando Deus abre o céu, quando Deus fala isso de dentro do céu, para Pedro, Tiago e João, essas palavras na verdade, elas descem sobre eles, envolvem eles, e todas as pessoas que depois receberam essas palavras, e elas vieram ecoando pelos tempos, ou pelos séculos, e hoje estão chegando nos nossos ouvidos, e essas são palavras de alerta, de advertência, como se Deus hoje, nessa palavra dissesse: filhinhos, cuidem com as vozes, muito cuidado com as vozes que vocês têm ouvido aí, com as vozes do mundo e até mesmo com as vozes das igrejas, muitos falsos profetas, tem muita mensagem na internet, muita mensagem na TV, muitos profetas milagrosos, os profetas das canetas, das aguinhas abençoadas, os profetas que esticam as perninhas das pessoas, que preveem o namorado de fulano e ciclana, uns adivinhos do nosso tempo. Cuidado com as vozes que vocês ouvem por aí. Redobre, filhinhos queridos, deem atenção porque o meu filho Jesus está dizendo. Filhos queridos, tenham um tempo de qualidade para ouvir o meu filho Jesus. Filho, ouça o meu filho Jesus. Dê prioridade para essa voz, porque Ele tem para dizer para vocês. Eu vou terminar essa mensagem dizendo que eu tenho certeza que essa dica que Deus está dando para mim e para você agora, vai mudar a nossa sorte, vai mudar a nossa semana. Se você não tem ouvido tanto assim, imagino que depois desse toque que Deus te deu aqui, você vai voltar para casa diferente, você vai ouvir mais o que Jesus tem dito para você, tem falado a você através da palavra. E sabe que à medida em que você vai ouvindo Jesus, que você vai lendo a palavra, que você vai ouvindo a palavra, você vai equalizando a voz de Jesus ao seu ouvido, de maneira que no mundo de tantas vozes, você vai identificar Jesus falando com você. A partir do momento em que ouvimos Jesus, e ouvimos de novo, e ouvimos outra vez, e esse é o recado de Deus para mim e para você: ouçam sem moderação, ouçam Jesus falando ao coração de vocês, equalizem os ouvidos. Isso é significativo porque, especialmente aqui por causa de uma cena do texto, quando o texto diz que o céu baixou à terra, o céu desceu no monte, a Bíblia diz que vai, num dia desses, e não vai ser um encontro casual, num dia desses, Jesus vai descer do céu, o céu vai descer à terra, e Jesus vai aparecer no lugar mais alto, e diz a Bíblia, que nesse dia, as pessoas estarão vivendo a normalidade de cada dia, elas estarão trabalhando, indo para a escola, estarão talvez fazendo uma viagem, estarão no mercado, ou fazendo uma consulta. Quando Jesus aparecer nas nuvens, Ele vai dar uma ordem, a voz de Jesus vai parar tudo. E se você foi aquele que aguçou, que equalizou a sua voz, ouvindo Jesus todos os dias, você vai ouvir no silêncio ensurdecedor do mundo, Jesus dizendo: filho querido, filho, vem para cá, quero convidar você para entrar aqui no céu, entra aqui no céu, que o Pai preparou para você desde sempre, carinhosamente para você. Vem Francisco, vem Rosana, vem Sandra, vem Tânia, vem Priscila, vem Arnaldo, vem para cá. Aqui dentro tem um lugar que foi carinhosamente preparado para todos vocês, meus filhos. A voz de Jesus, que você ouviu por todos os dias, em todos os dias, equalizou a voz de Jesus ao seu ouvido e coração. Essa é a voz que você vai ouvir, convidando você para entrar de uma vez por todas nesse céu que o Pedro conheceu, nessa porçãozinha do céu, nessa porção de céu que você tem experimentado, essa sensação gostosa que às vezes você sente no coração, essa sensação você vai experimentar para sempre, de forma plena, completa, agora, dentro da eternidade. Amém?